Boa noite. Oi, Mel. Oi, Isa. Oi, Tayla. Oi, Leide. Todo mundo, sejam muito bem-vindos. Boa noite, Cíntia. Olha que música linda pra gente começar a live de hoje. Vamos mandar o aviãozinho para mais pessoas, convidando todo mundo para participar da live. Tô mandando aqui também. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Isso, vou mandar para todo mundo, convidando todo mundo. Que hoje Gabriela vai conversar com a gente um pouquinho. Vamos esperar ela me chamar aqui. Vou mandar mais aqui. Mas Deus falou assim. Esse aí vai... Boa noite, Nayara, tudo bem? Seja bem-vinda. Não chores. Quem cuida de você não dorme. Oi, Yara, tudo bem? Boa noite. Que bom te ver, quanto tempo. Seja todo mundo muito bem-vindos. Não chores, quem cuida de você não dorme. Levanta. Boa noite. Oi, Gabi, tudo bem? Noite. Boa noite. Gente, vamos mandar um aviãozinho para mais pessoas. Convido todo mundo que Gabriela hoje vai conversar com a gente. Vai ser uma noite muito legal, muito especial, de muitas bênçãos, tenho certeza disso. Gabriela, primeiro quero agradecer de coração por você ter aceito o convite para participar da série Mulheres Ressignificadas. Você que é uma mulher que inspira várias mulheres. Desde a sua trajetória, eu conheço pouco a sua trajetória, hoje nós vamos conhecer um pouquinho da sua trajetória, mas a sua presença, o seu lado pessoal e profissional inspira muitas mulheres, né, a querer crescerem, a querer buscar mais capacitações. Você que é professora também, enfim, você é uma multitarefas, né? Tem várias tarefas. Eu acho que nós mulheres somos, né? Cada uma na sua particularidade. Mas eu que agradeço o convite, fiquei muito honrada, espero contribuir. Tenho certeza que vai contribuir, eu tenho certeza que todo mundo vai gostar. Sua história é uma história muito bonita. E antes da gente começar, eu tenho o costume de fazer uma oração, então eu gostaria só de fazer essa oração para a gente poder começar. Gente, vamos mandar para mais pessoas, perto do aviãozinho aqui embaixo, ó. Eu tô perdida aqui, ó. Aqui embaixo. E aí vamos convidar mais pessoas para a gente poder assistir aqui. E aí vamos fazer a oração para a gente poder começar. Senhor, muito obrigado por essa noite, por essa live, por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos na tua presença. Que da minha boca e da boca de Gabriela não saia nada que a gente queira, mas sim que o Espírito Santo sobre aos nossos ouvidos o que o Senhor quer transmitir nesta live. Abençoe nossa noite, abençoe todas as pessoas que estão aqui presentes e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém! Amém! Que seja uma live abençoada. Amém! Gabriela, como eu já disse, né, realmente você é uma mulher que inspira muitas outras, você tem uma trajetória aí na sua vida profissional muito bonita, né? Recentemente você abriu um espaço seu, né, na cidade de Pirapora e você trabalha principalmente com harmonização, principalmente não, o seu trabalho é harmonização facial, né?
E aí engloba um tanto de coisa nessa situação, nesse quesito harmonização facial, né? Conta pra gente um pouquinho como que foi a sua caminhada desde a sua faculdade, né, até você chegar aqui hoje. Hoje em dia também eu lembro quando você começou a movimentar o seu Instagram, né? E a gente às vezes a gente é julgado, né? Fala, nossa, começou o Instagram, virou blogueirinha. Mas a gente sabe o propósito que a gente tem, né? O Deus que a gente carrega e a mensagem que a gente quer passar. Então, conta um pouquinho pra gente, desde a época da sua faculdade, como que foi essa trajetória sua? Falou muito aí, hein? Muito bem, falou tudo. Então, para quem não me conhece, eu sou Gabriela Araújo, eu sou dentista. Hoje eu sou especialista em saúde na família, sou especialista também em ortodontia e estou finalizando a minha especialização em harmonização, que é a área que eu tenho de coração e que eu atuo. Eu me formei em Montes Claros, eu venho lá de Janaúba, não sou daqui de Pirapora, agora sou de Pirapora, né? Já me sinto filha de Pirapora. Tá de coração. Isso, mas vem de Janaúba, um pouquinho longe daqui, mas cidade pequena também, como aqui. E eu passei a minha infância toda, cresci em uma cidade pequena, sou irmã de 3 filhos, somos eu e mais 2, sou a única mulher, a mais velha. E quando fui a primeira a sair de casa, a primeira a tudo, conhecer tudo, né? A A experimentar. responsabilidade caiu mais sobre você, né? Por ser a primeira, a única mulher e a primeira, né, a sair e ganhar a vida. Exatamente. Eu, quando fazia o colégio, eu era um ano adiantado. Então, eu fui embora assim que eu tinha completado 16 anos, que eu fui para Montes Claros estudar, primeira vez na cidade grande. Para a gente, Montes Claros, para quem é de Janaúba, Montes Claros é uma cidade grande. E aí, foi lá que eu comecei a entrar na área da saúde. Assim que eu me formei no terceiro ano, com 16 que eu fui para lá para o terceiro ano. Logo eu entrei, sempre quis a odontologia, foi uma coisa assim que eu sempre me identifiquei, apesar de que minha mãe queria que eu fizesse medicina, né? Meus primos todos são da área da medicina, mas entrei na faculdade e assim que eu sempre sonhei com a faculdade estadual. E aí vou contar um pouquinho porque faz muito sentido em relação as coisas que a gente vive na vida e que a gente às vezes não entende, né? E depois a gente consegue perceber quando a gente vai amadurecendo, subindo de nível, evoluindo, né? Sim. Consegue perceber o tanto que a presença de Deus é constante, o tempo inteiro na nossa vida. E aí eu entrei na faculdade, queria muito uma estadual, entrei numa particular, comecei a odontologia com particular, foi quando eu tive o B. E aí eu estava no meio da faculdade, aí já comecei tive que parei por algum tempo a minha faculdade e fui mãe nova, eu tinha 20 anos quando eu fui mãe a primeira vez e tive que abrir mão aí desse semestre da faculdade. Para mim foi assim, ter que abrir mão da faculdade foi um impasse. Mas logo eu vi que eu precisava e que era o que eu precisava fazer naquele momento. E aí, quando eu voltei para estudar, fui para Regionalba, fiquei 8 meses me dedicando. Quando eu voltei para estudar, eu consegui passar onde eu queria passar, que era na Unimontes. E aí Ó. eu me formei pela Estadual de Montes Claros e comecei a sou servidora pública. Trabalhei sempre, desde que eu me formei como servidora pública, e eu acho que, assim, eu sempre senti essa necessidade eu me conecto muito com as pessoas, mas de impactar de uma forma diferente a vida das pessoas. E aí, quando eu vim para Pirapora também foi uma outra evolução, porque mudar de cidade, mudar de emprego, tudo muito, muito difícil. Mas também foi tudo providência. Quando eu vim para Pirapora, eu tinha feito um concurso para aqui, já tinha 2 anos, já desde 2014, se não me engano, eu fiz um concurso e não tinha sido chamada ainda. E aí, na semana que eu tava mudando para cá, para Pirapora, mesmo sem ser chamada ainda, eu recebi a carta do concurso. Então, eu vim para cá. Nossa.
Deus providenciou todos os pedacinhos, né? Todos os detalhes. Eu passei assim anos de angústia. Ai, meu Deus, será que eu não vou ser chamada para esse concurso? Eu quero tanto ir para lá, mas ir com um emprego, porque eu tinha meu emprego em Janaúba. E aí foi tudo do jeito dele e tudo do jeito melhor que poderia ser. Aí eu vim para cá morar em Pirapora em 2016. Na mesma semana que eu me mudei, que eu vim para cá, eu fui chamada, né, para o concurso. Eu já estava preparada de vir, não estava esperando ser chamada. Mas quando eu vim para cá, eu ainda continuei apenas como servidora pública. E aí foi aí logo depois eu engravidei de Giovana, aí a gente abre mão de novo, né? A gente que é mulher, a gente, principalmente quando tem filhos, a gente tem que ir abrindo mão de uma coisa para escolher outra e sempre nos culpando, né? Se a gente abre mão do serviço para ficar com os filhos, a gente se culpa. Se a gente trabalha demais, a gente se culpa. Então, a gente tem que trabalhar muito a nossa cabeça porque essa questão de maternidade, vida profissional, vida pessoal, né? Se culpa no casamento, se culpa na casa. A mãe é uma eterna pessoa que se culpa o tempo todo. Eu acho que assim, a gente é cobrado, mas acho que pelo menos no meu caso, acho que nossa autocrítica, a nossa cobrança interna ali, conviver com esse conflito, eu acho que é o que mais pesa, né? Mas Deus sabe de tudo. E aí, assim como o Bernardo, eu também fiquei parada por 7 meses, só me dedicando a Giovana. E aí depois teve todo esse processo de voltar a trabalhar. Foi quando eu já tinha feito curso na área da harmonização. Foi quando eu senti, porque eu sempre fui uma pessoa assim muito vaidosa, que gostei muito de me cuidar. Sempre falo muito para as minhas pacientes do autocuidado, dessa importância que a gente tem que ter com a gente, que às vezes é visto como fútil, como bobagem, como um egoísmo, né? Mas eu sempre preguei muito isso e eu sempre coloquei isso muito assim como prioridade na minha vida também. E eu acho que foi por isso que eu me descobri tanto na minha profissão. Porque quando eu comecei a impactar a vida de outras pessoas, assim como com cuidado, com o que eu tenho comigo, isso conectou muito bem. Porque eu falo que eu tenho 3 Cs que eu falo de pilares para minha vida, que são a clareza, coerência e credibilidade. Em qualquer coisa que eu vou fazer, eu sempre penso nessas 3 palavras. Muito bom. Vou anotar para mim agora. Clareza, consciência e credibilidade. A gente tem que ter em tudo, na vida pessoal, profissional, quando a gente coloca esses 3 Cs, assim, antes e ver se é isso mesmo, se a gente está fazendo dessa forma, se a gente está sendo coerente, se a gente está sendo claro com o que a gente quer, a gente acaba tendo credibilidade no que a gente faz e vai tendo consequências, colhendo frutos, né? E eu comecei a trabalhar com a harmonização, que hoje, assim, eu não sei nem explicar como. Eu sei que tem muita dedicação, eu sei mas eu acho que o principal é essa conexão que tem com o que eu sou mesmo, com a minha essência e com o meu trabalho. Então, você sempre, na verdade, igual você comentou aí agora, já era um autocuidado seu, já era um desejo seu. Então, você sentiu a necessidade de transmitir essa essência na vida das pessoas, em fazer a diferença, porque você via a diferença na sua vida, né? Então, você queria fazer a diferença, você quer fazer a diferença na vida das pessoas. E aí, você estava como servidora e aí foi atrás desse seu propósito de vida, né? Que a gente fala muito de propósito. Todo mundo tem um propósito. Só que muitas pessoas ainda não descobriram o seu propósito. Né? E não quer dizer que seu propósito tem que ser onde você trabalha, né? Então, você estava trabalhando como servidora, né? Você estava ali também servindo as pessoas, né? Dando o seu melhor ali para as pessoas, porém queria também servir, né? Que Jesus veio para servir. Então, nós somos seres para servir as pessoas. Então, você queria servir de outra maneira, mas uma maneira que viesse de dentro do seu coração
para poder realmente fazer a diferença na vida das pessoas. Então aí você foi buscar essa vida, essa especialização, esse meio, esse seu propósito de harmonização. Isso, exatamente. E aí foi onde que a gente vem estudando muito, fazendo, abrindo mão de muitos momentos, de horas de sono, de momentos com a família. Mas quando é igual você falou, quando a gente acha o nosso propósito, independente seja ele profissional, o nosso propósito mesmo aqui na Terra, na vida, né? A gente faz tudo, por mais cansativo que fique o corpo, a gente fica com a sensação de fazer aquilo que a gente gosta, de trabalhar com aquilo que a gente gosta, de impactar outras vidas, ver uma transformação, uma melhora na autoestima e ver pessoas se cuidando. Eu acho que isso faz com que não seja tão pesado o quanto é de abrir mão mesmo, de ter que se dedicar. Porque a gente acompanha que você, na verdade, faz muitos cursos, né? Dá aula em muitos cursos, então você tem que realmente abrir mão dos momentos com sua família. A sua filha é muito pequena ainda, né? Sua filha tá com quantos aninhos? Tá com 2, Giovana. 2 aninhos, então ela é muito pequena ainda, né? Então, às vezes, também pode ter aquele entendimento. Não tem um entendimento muito claro que mamãe não tá aqui, porque então você também faz essa questão de abrir mão. Você imaginava que você, quando você estava lá na faculdade, você sentia que Deus tinha colocado isso na sua vida? Você imaginava que você ia trabalhar com isso? Você imaginava que você tinha essa fé que as coisas iriam melhorar, né? Porque você, igual você falou, você teve que parar a faculdade num tempo, então realmente essa questão de a maternidade, como a gente fala, não vamos romantizar a maternidade. Nós estamos falando mal da maternidade porque nós amamos ser mães, né? Hum. Mas ela realmente tem a sua carga, e a sua carga ela é bem pesada. Então, você teve que realmente ceder, né, seu lado profissional para ficar se dedicando ao seu filho. E aí, tem toda uma dificuldade depois tá, em retornar. Você teve que mudar de faculdade, então às vezes eu imagino que você pode ter uma transição, né? Então, esse período de transição, então essa dificuldade. Então, assim, fala um pouquinho pra gente sobre essa sua dificuldade, porque realmente o que muitas mulheres também, isso é uma realidade de muita gente. Então, a verdade, eu, por exemplo, eu tô sozinha com a minha filha, né? Eu e a minha bebê sozinha. Então, também poderia ser um motivo de eu estar aqui murmurando, falando, nossa, é muito difícil estar aqui sozinha, né? Só que não, a gente tá aqui feliz, a gente tá aqui correndo atrás do que a gente quer, do que a gente sonha, assim como você, depois que conseguiu, né, uma rede de apoio maravilhosa, igual você uma vez comentou comigo, você tem uma rede de apoio muito boa, né, da sua família. Então, você teve essa rede de apoio e conseguiu retornar para a sua vida acadêmica, né? Então, fala um pouquinho pra gente sobre essa força sua que você teve. É igual você falou mesmo, Emily, assim, quando a gente se torna mãe, tudo muda, né? A gente começa a pensar, a gente não pensa mais só na gente, por mais que antes de ser mãe a gente pode pensar na família, no marido, no namorado, em quem quer que seja, mas é muito diferente, não dá nem para explicar. Mas eu acho que assim, que a força maior vem deles. Quando o Bernardo ficou comigo, quando eu morei em Montes Claros, eu passei tempo em que eu levei ele, teve tempo que ele teve que ir para Janaúba, porque não dá. E aí eu tinha que ir toda sexta-feira, voltava toda segunda. E a gente sempre tem que abrir mão de alguma coisa, mas eu acho assim que o que mais me deu força mesmo e estímulo e não me culpar tanto por saber que era por um fruto, não era só um futuro para mim, era um futuro para ele, né? Que a gente pensa no futuro deles. Então, isso que era o gás do meu dia a dia, de transferir de faculdade, de conhecer tudo novo, de tudo mais difícil, ter que fazer disciplina de manhã, de tarde, fiz à noite para me formar antes, porque por eu ter transferido, para eu não atrasar a minha formatura, que o que eu mais queria era voltar para Janaúba. Mas pensar nele, pensar no futuro dele, assim, sem dúvida é o que mais me motivava e hoje é o que mais me motiva, porque também hoje é em um outro momento da minha vida, mas que eu também continuo a estudar,
continuo a sair para trabalhar e a gente pensa, pesa, mas sempre pensando que é para eles, né? Hoje eu falo que assim, às vezes eu não sei como que eu dou conta de tanta coisa em 24 horas, em uma semana, em um mês, mas eu comecei a aprender a me organizar. Eu tenho uma agenda onde eu coloco tudo que eu vou fazer, porque senão eu não consigo. Senão chega na sexta-feira eu não consigo fazer minha unha, que é uma coisa que para mim é muito importante me cuidar dessa forma. Senão chega no. A gente não consegue tempo para academia, a gente não consegue tempo para comer, para sentar na mesa para comer direito. Então, me organizar e pensar o quanto isso também é por eles, acho que me ajuda muito. Tem me Sim. ajudado. Você falando de autocuidado, realmente é esse o sentido, né? Porque muitas mães, elas se anulam. Não, mas eu tenho que ficar com meu filho. Não, eu tenho que fazer isso por ele. Mas eu tô fazendo aquilo por ele. Só que também você não se cuidar, quando você não tá bem, você não consegue transmitir essa sensação de bem-estar para eles também. Eu Né? brinco. Então, o fato de você fazer uma unha, o fato de você fazer uma sobrancelha, o fato de você ir no salão, aquela culpa de estar deixando eles ou com a babá, ou na escolinha, ou com a mãe, ou com quem quer que seja, né? Na verdade, ali é uma troca de amor, porque você está se amando para depois você preencher. Eu costumo falar que a gente tem um potinho do amor, né? Se você não encher o seu potinho do amor, porque muitas vezes a gente espera que o outro encha o nosso potinho do amor. Mas quem enche o nosso potinho são só duas pessoas: a gente e Jesus. Não existe outra pessoa que possa encher o nosso potinho. Jesus enche o nosso pote e a gente tem que fazer a nossa parte, porque Deus faz o impossível. O possível é com a gente. Se a gente não fizer o possível, não queira esperar o impossível da parte dele, né? Então a gente tem que encher o nosso potinho para a gente estar bem, para conseguir dar o potinho para eles, porque na fase que eles estão, a gente tem que preencher um pouquinho o potinho deles, né? Então o fato de você, por exemplo, fazer uma unha, isso é uma dica muito legal que você deu aqui agora da agenda, porque muita gente deixa a vida, acorda e deixa a vida tocar, né? E a Eu gente também tenho uma quer falar que a gente não tem tempo, né? A desculpa da gente quando a gente não entende a prioridade de uma coisa na vida da. Ah, eu não faço academia porque eu não tenho tempo. Eu não faço uma alimentação saudável porque eu não tenho tempo de preparar minha marmita, porque eu não tenho quem faz para mim. Então, tudo a nossa desculpa hoje em dia é o tempo, que é um bem muito precioso e a gente joga essa responsabilidade toda nele. Quando a gente consegue, e falando aqui, você estava me falando sobre o cuidado, que a gente precisa estar bem para cuidar deles. Eu brinco muito no consultório com minhas pacientes quando eu passo para ela, porque eu acho assim que o autocuidado é uma palavra que anda comigo o tempo inteiro. E aí, quando eu vou passar para elas, quando eu quero transmitir para elas essa importância do autocuidado, eu brinco com elas e falo assim: quando que eu tenho uma tia que eu via isso nela e que hoje eu faço, que quando chega, por exemplo, um domingo que eu vou dar comida para os meninos, eu procuro me alimentar primeiro e para depois dar a comida para eles. E aí quem veio de fora fala assim: ah, mas porque a mãe já coloca a comida na mesa, a mãe o quê? Vai dar pro filho, né? Eu falo que eu brinco que eu não, que eu primeiro me alimento para eu poder dar comida para Giovana, porque ela não para um minuto quieta. Se eu for dar comida para ela sem tanto com fome, eu não vou ter um pingo de paciência, eu não vou ter o amor para poder passar para ela, porque eu tô doida para ela terminar aquela comida. Então eu falo, eu me cuido primeiro para depois para cuidar deles como eu devo cuidar, com amor, com paciência. A mesma coisa quando a gente chega em casa cansado. Se a gente não tá mentalmente bem e evoluído a ponto de entender que a gente já se cuidou, que a gente fez nossos compromissos e que ali agora é o momento deles, a gente não consegue, a gente só chega estressada, a gente só chega não quer saber de descansar. Então a gente precisa se cuidar, não tem como cuidar de uma pessoa bem. Seja, a gente está falando dos filhos porque é uma realidade nossa, mas é de qualquer um, né? É do esposo, é do namorado, é dos pais. Se a gente não tiver isso de se cuidar, esse autocuidado, a gente nunca vai estar bem plenamente, entregando o melhor da gente. A gente não consegue entregar. A gente pode até entregar de uma forma positiva, conseguir amar os outros acima da gente. Mas pode ter certeza que se a gente estiver se amando mais, a gente ainda consegue
pegar desse potinho que a gente enche aí de amor para transmitir. Verdade, verdade. Nossa, disse tudo. Realmente, essa questão que você comentou aí agora da alimentação faz todo sentido. Eu nunca não tinha parado para pensar nisso. Eu, por exemplo, como mãe, eu almoço depois. Eu primeiro dou comida para isso. Mas realmente, quando No dia você que você tá com alimentar, fome, você vai ter mais. no dia que você tá com fome demais, não é com a mesma paciência, fala a verdade. Verdade. Muito boa essa dica, gente. Bora anotar essa dica aí também. Tá os meninos morrendo de fome, não. Come mais cedo, come antes, mas come mais cedo. E aí é muito engraçado, porque quem veio de fora, quando a gente tá almoçando na casa de uma pessoa que eu vou e coloco, que eu vou comer primeiro, coloco. Todo mundo fala, ai, mas você nem deu comida pros meninos, você já tá comendo? Eu falo, não, mas eu tenho que me alimentar primeiro para poder dar comida para eles com calma, com paciência. Verdade. Gabriela, deixa eu te fazer uma pergunta aqui também em relação a é que o autocuidado, quando a gente tá conectado, né? Você falou que essa palavra ela anda com você. Quando a gente está conectado com o autocuidado, a gente também está conectado com o nosso. A gente tem um autoconhecimento, né? Que muitas pessoas que não conseguem ter esse autocuidado é porque não se conhecem e não conseguem estabelecer prioridades, igual você falou na agenda, não tem uma alta responsabilidade, né? Uma autorresponsabilidade, então também não consegue identificar que muitas vezes é uma culpa sua, não no sentido negativo a culpa, né? Mas, enfim. Então, eu tô falando desse processo de autoconhecimento. Quando você começou no Instagram, você teve esse julgamento das pessoas te chamando de blogueirinha, né? O que a gente escuta, na verdade. Hoje, E às vezes, muita gente deixa de fazer o seu propósito, deixa de desenvolver o seu propósito, porque o outro tá te falando isso, porque o outro tá te criminando. Então você importa com a opinião do outro. E quando você importa com a opinião do outro, é porque você não sabe quem é você não sabe sua essência, você não sabe seu verdadeiro propósito. Quando você tem esse conhecimento, isso se torna irrisório. Conta pra gente como é que foi esse seu processo. Porque hoje a rede social, na verdade, ela é quase uma loja do shopping aberta 24 horas, né? Então, conta pra gente como que foi esse seu início neste negócio do Instagram. e é verdade, isso acontece mesmo. Nós mulheres já somos julgadas por tudo, né? E aí até hoje ainda falam blogueirinha, não que esteja me diminuindo, né? Sim, Mas sempre tem. E aí é como você falou, quando a gente consegue se conhecer, saber o para que a gente tem clareza, que a gente tem coerência, a gente consegue gerar credibilidade. Então a gente consegue ir, porque quantas pessoas não são geram bloqueios a partir de críticas, a partir da autocrítica também. E é engraçado que hoje eu estava pensando sobre o Instagram, e aí eu estava lembrando que quando eu comecei a me conectar com as pessoas através do Instagram, foi uma coisa muito legal, que foi justamente sobre o autocuidado. Eu ainda não tinha tornado meu perfil profissional, ele era um perfil pessoal, e aí eu comecei a compartilhar muito da minha vida, da minha alimentação, e aí eu comecei a receber muitas mulheres falando, eu tenho essa dificuldade, eu não consigo, e a gente criou um grupo na época no WhatsApp, que deu muita mulher, e a gente se acompanhava, trocava dicas, todo dia mandava a rotina ali de cuidado com a alimentação, que na época era o foco, era exercício, alimentação. E eu tava pensando, falei, gente, olha só, como que é real o autocuidado. Que mesmo sem pensar em tornar o meu perfil profissional do meu do meu tá. serviço, né? Eu já estava falando de autocuidado com as pessoas. Eu acho que é por isso que conecta tão bem, porque realmente é minha essência. E eu recebi, sim, muita crítica, recebo ainda. Os que estão mais de perto, então, são os que mais são as Mas piadinhas. É, mas eu procurei não escutar muito, não. Igual você falou, quando a gente sabe o que a gente quer, que a gente se conhece, que a gente sabe que a gente está fazendo aquilo ali, não é para se aparecer, e que seja também, se for o propósito da pessoa. Cada um tem o seu propósito e tem que passar disso sem escutar muitas coisas. Uma coisa é aquela crítica construtiva, né?
Eu também recebi muita crítica construtiva, a gente recebe na nossa vida e eu sou muito aberta quando alguém vem me falar alguma coisa. Eu procuro identificar se realmente não poderia melhorar em um aspecto, em outro. E com essas críticas a gente sobe degraus. Agora, as outras a gente deixa lá para baixo. Procura não absorver, apesar de que não é fácil, não. Falar assim é fácil, mas acaba impactando também. Mas eu Acaba impactando. não E desisto. pessoas. Desculpa, te cortei, pode falar. E eu procurei não desistir, continuei seguindo. E hoje, assim, eu tenho um retorno muito bom. E você estava falando do Instagram, que é uma vitrine. E realmente, eu estudo muito marketing, faço alguns cursos para o meu consultório. E eu escutei uma vez que o mentor estava me falando que quem não está no Instagram para vender, está comprando. Então, só tem dois caminhos. Se você não está vendendo sua ideia, não é? Se você não está vendendo o que é seu propósito, seu serviço, seu trabalho, seu produto, você está lá comprando. Então, a rede social foi feita para isso, né? Mas Verdade. até nela eu procuro assim muito também. Eu sou muito transparente, apesar de que a gente se cobra também de não ficar tanto, né? Hoje é muito aberto, é muito para todo mundo, e é muito aquele sonho que não é real. Mas eu procuro ser muito clara também nas redes sociais, de passar. Eu acho que é por isso que dá tão certo, de passar o que eu realmente preciso, o que eu acredito, de não mascarar as coisas. A vida como ela é. Verdade. E pessoas se conectam com pessoas, né? Então, a gente realmente tem que conectar, a gente tem que passar nossa ideia, tem que mostrar um pouco a gente aqui, realmente é a clareza, né? A gente tem que ser claro em tudo, realmente, para a gente poder passar o nosso propósito que está dentro da gente, a gente tem que compartilhar e servir ao próximo, né? De um jeito ou de outro. Gabriela, conta um pouquinho pra gente também como que foi o apoio da sua família, porque assim. Sair para fazer vários cursos, né? Então você tem que ter um apoio do marido, uma contribuição de mais, né? De uma rede aí. Então hoje eu isso, eu acompanhei que você, uns tempo atrás, foi num congresso até bastante grande, no Mineirão, e depois você foi dar aula, né? Então, assim, acaba que você fica mais de um dia fora de casa, às vezes fica até a semana, né? Fora de casa. Como que é essa rede de apoio? Porque isso também, gente, isso igual a Gabriela falou no início, isso é realmente ceder, né? Abrir. A gente sempre tem que escolher algumas prioridades. Não que a gente não esteja colocando que a família não é prioridade, não é isso, mas naquele momento, sua vida profissional tá requerendo, né, um pouquinho mais de atenção. Só que muitas mulheres não dão conta de fazer isso, não dão conta de alavancar a sua carreira profissional porque não tem apoio, ou às vezes não sabe pedir esse apoio, não sabe, né, explicar o que está dentro ali do coração e por que tem que fazer aquilo, né? Então, muitas vezes até a falta de diálogo. Conta um pouquinho pra gente como que foi esse seu apoio na família, né, com seu marido, com seus filhos, enfim, com quem mais quer que seja, mas para justamente dar esse incentivo pra gente e para várias mulheres que quando a gente tem esse sonho, a gente pode correr atrás, né? Às vezes parece distante, não, mas eu vou, não sei em qual cidade, fazer um curso, né? Não, a gente pode conversar e pedir que o outro conte um pouquinho do nosso sonho também, né? E isso aí, casar na família. Isso é muito importante, porque se não fosse, não dava, né? Porque a gente, como mãe, pra gente, mesmo com rede de apoio, a gente já fica ali com o coraçãozinho apertado, se não for. Mas eu acho, assim, que o principal é a gente definir mesmo essa rede de apoio, com quem que a gente pode contar, cada um na sua realidade, né, Emily? Assim, desde da faculdade, eu sempre tive muito apoio, eu tive uma rede de apoio como base da minha vida. Então, seja com os meus pais, sejam com os meus avós, com o meu esposo. Então, a primeira coisa eu acho que é identificar essas pessoas chaves, essas pessoas com quem a gente pode contar e conseguir
né? Que a gente desbloqueie, porque às vezes a gente tem a pessoa, a gente consegue, na maioria das vezes a gente às vezes não está sabendo passar, vender nossa ideia, né? Falar o que a gente está querendo, o que a gente está sentindo. E, assim, aqui em casa é muito. Meu esposo me apoia muito, minha família me apoia quando eles não vão, ou meus pais estão aqui, mesmo morando longe, eles sempre se fazem muito presente na vida dos meninos, a família do meu esposo. Então, quando eu decido que eu quero em conjunto com ele, a gente consegue se programar, apesar de que filho é horário. O dia inteiro a gente tem um horário para fazer alguma coisa por eles. Mas eu acho que é muito essa questão da organização mesmo, das prioridades. O que é prioridade na nossa vida? Eu tenho, igual você comentou, que eu dou aula lá em BH. Eu não consigo, eu tenho uma colega, por exemplo, que a gente dá aula e ela está sempre lá. Eu não consigo isso, mas dentro da minha realidade eu me adequo a crescer, porque também ao compartilhar meu conhecimento eu estou crescendo, é um crescimento para mim também, e dividir com a minha rotina em casa. Mas a rede de apoio, muita gente acha que nem... Eu ouvi falar em rede de apoio depois da maternidade, mas muita gente não sabe, né? Que são essas pessoas mesmo que nos ajudam, nos apoiam, que estão por trás ali para que a gente consiga cumprir essa missão de maternidade. Mas aqui Verdade. todos me ajudam muito e isso é uma peça assim fundamental para que eu consiga. Eu brinco que é muito estranho a ordem cronológica, a gente tem que estar em ascensão na carreira justamente quando a gente tem que ser mãe, porque se a gente for mãe muito vem tudo basicamente na mesma década, não necessariamente no mesmo ano. Eu falo que a gente tinha que ser reprogramado, ou poder pouquinho mais tarde, quando a gente tinha que ter menino lá para os 60, estando em casa já quietinho, já tá desacelerando. Mas quando a gente começa a acelerar, começa a entrar em ascensão no profissional, é o momento que a gente é cobrado também, que a gente quer também e que a idade permite também. Andam muito juntos. Deveria ser um pouco mais espaçado para facilitar um pouquinho para a gente, né? Facilitar a vida, né? Mas é importante, a rede de apoio é importante também, igual tem muitas mulheres que têm a dificuldade, né? Igual eu falei, de ir em busca dessa vida profissional. Mas eu acho que o mais importante também, além de você falar assim, a organização, é esse diálogo, né? Você mesmo chamar e conversar, explicar. Igual você falou, quando a gente tem a visão, você sabe o que você quer. Né? Então, é vender o peixe mesmo. Então, às vezes sua rede de apoio não é um apoio, mas você pode transformar em apoio, né? Pede o Espírito Santo na mesma da hora para poder vir, abençoar, pedir se é esse mesmo o seu caminho. Se você determinou que esse é o seu caminho, eu acho que a gente está aqui nessa vida para a gente realmente fazer a diferença na vida das outras pessoas, seguir o nosso coração, que faz o nosso coração pulsar mais forte. E aí, é realmente conversar com essas pessoas que estão do nosso lado, para poder facilitar um pouquinho, né? Que a rede de apoio justamente é isso, é facilitar a nossa jornada, a nossa missão, a desenvolver o nosso propósito, né? Porque sem essas pessoas realmente fica muito complicado. E a gente realmente não poderia estar nem aqui agora, senão tinha uma menininha aqui chorando, outra ali para fazer tarefa. Se não fosse... Mas no meu caso também. No meu caso, se minha mãe não estivesse aqui, minha filha estava no berço chorando, eu estava aqui com o bebezinho, ó. Isso mesmo. E me conta um pouquinho, Gabriela, você abriu um espaço em Pirapora, então assim, mesmo diante de uma pandemia, e muitas pessoas têm um medo, né, de empreender, têm um medo de arriscar coisas novas, você abriu um espaço para você, então assim, mesmo diante de algumas crenças, né, que a sociedade coloca na gente, pandemia, não dá na época, olha isso. Então a gente ressignifica essas crenças para a gente poder realmente fazer o que a gente gostaria e com a bênção do Senhor. Você abriu esse espaço
aí em Pirapora, para você poder desenvolver esse propósito. Como é que foi esse projeto para você? Você sentiu no seu coração? Deus falou com você? Sempre foi um sonho seu? Sempre, sempre foi um sonho. E eu estava prevista, assim, a gente estava programando no início da pandemia já há um ano e meio atrás, né? Mas tudo tem seu tempo. E se eu tivesse, antes de entrar a pandemia, eu estava me programando para abrir meu consultório. Logo em janeiro foi quando eu fui para o CIOSP. Eu voltei já, eu fui pronta para comprar tudo para chegar e abrir. E aí, quando foi final de janeiro, início de fevereiro, a gente começou a viver essa realidade da pandemia, né? E aí eu falei, imagina se quando passou um mês, porque todos os profissionais praticamente ficaram aí um mês, a cidade inteira, né? O Brasil inteiro, o mundo inteiro fechados, literalmente. E na época eu queria abrir, e quando não deu certo de abrir naquela época, depois eu entendi mais uma vez que não era o momento, né? Que era o meu momento, mas não era o momento de Deus, não. E vim crescendo, vim planejando, construindo, até que chegou, sim, o momento que ele quis para mim, para poder abrir o consultório. E é como você falou, a gente precisa se ressignificar, a gente precisa ter resiliência, saber, né, crescer das chamas mesmo, sair ali de baixo e poder. A gente tem dois caminhos em todos os obstáculos, em todos os desafios que a gente tem na vida. E quando a gente consegue se evoluir para poder escolher o caminho que vai te subir, não fazer você ficar mais embaixo, eu acho que é uma virada de chave imensa na vida da gente, né? É uma evolução tanto pessoal quanto em tudo. Então, foi assim, foi mesmo pensando em não desistir, porque eu poderia ter desistido. Falei, se não vai abrir, vou continuar aqui só com o meu concurso mesmo, vou já continuar trabalhando com o que eu já trabalho, tá tranquilo, mas eu não desisti e no momento certo veio e tá assim, impactar a vida das pessoas é uma missão e uma bênção. E tá, graças a Deus, tudo muito bem. Nossas E você imaginava, quando você falou que abriu o consultório antes da pandemia, depois, quando você abriu, o projeto era o mesmo? Não, foi tudo diferente. Foi, Deus te deu um tempo para. Deus deu esse presente para você, que foi um tempo para você mudar suas ideias, para você ressignificar suas ideias. Ele te deu um presente maior do que você imaginava. com certeza, foi muito maior. Foi, não tem como comparar, não. Foi uma coisa, ele preparou uma coisa assim muito diferente do que eu estava planejando e muito maior também, com certeza. Então, os planos de Deus, na verdade, eu te cortei, pode falar. A gente tem que aprender a entender o tempo de Deus, né? Eu falei aqui desde a minha trajetória, desde os meus 19 anos que eu não entendia isso e já passei por tantas provações assim dele, do agir dele no tempo certo e não no meu tempo. E mesmo assim, volta e meia a gente ainda tem essa dificuldade, né? A gente reclama de não ter acontecido aquilo ali na hora certa, na hora certa não, na hora que a gente acha que é a hora certa. Mas quando passa, a gente consegue entender. Então, acho que é por isso que a gente tem que seguir sempre por esse caminho de saber ressignificar e não desistir a cada obstáculo, a cada dificuldade, né? Acatar o não de Deus, né, como um sim, porque o não dele realmente é o que tem que ser, porque lá na frente, esse não, ele vai trazer um sim mais maravilhoso. Né? Igual você falou, você imaginava abrir um consultório. Hoje você não abriu um consultório, você abriu um espaço, né? Que a gente vê aqui pelas redes sociais, um espaço maravilhoso, com todos os detalhezinhos que você planejou, né? Vou mostrar aqui rapidinho, você falando de rede de apoio. A minha rede de apoio, hoje, quando a live acabar, minha mãe, já como japonesa aqui para daqui a pouco. Isso
Se não for isso, a gente não trabalha. Se não for isso, a gente não faz o que a gente ama, porque a gente precisa dessas pessoas perto da gente mesmo, né? É, a gente precisa saber identificar, né, Emily? Igual você falou, não é todo mundo que tem ali a mãe perto, não é todo mundo que tem o esposo ou uma pessoa que. Mas se a gente procurar com muito jeitinho, a gente acha, com um olhar e saber expressar o que a gente tá. Pedir ajuda, né? A gente é tão orgulhoso, às vezes, que a gente não tem essa capacidade de saber pedir ajuda, de pedir um help. Verdade, verdade. Gabriela, eu adorei o bate-papo nosso. Eu acho que muitas pessoas elas vão pegar de inspiração realmente que a gente tem que entender o não de Deus na sua vida. Voltando lá na faculdade, você queria uma estadual, mas você foi para particular, mas o não de Deus, né? Falou, calma aí que daqui a pouco eu te dou um sim. E ele te deu dois sim, que além de te dar a estadual, te deu um filho, que isso, independente de qualquer coisa, é a maior bênção da vida da gente. Depois o não de Deus, né? Vem aí com o seu concurso, te fez esperar seu concurso e aí ele deu sim para você na época certa para você ir, para você não ficar esperando. Depois o não de Deus foi no seu consultório que ele te deu um sim maior. Então realmente é a gente entender, é ressignificar esses nãos, é ressignificar essas frustrações que passam na nossa vida, porque as frustrações nada mais são do que excesso de expectativa. Você colocou muita expectativa ali e aí deu errado, aí você fica frustrada. Né? Então, na verdade, é tentar entender um pouco, controlar essas expectativas, né? E realmente ressignificar quando der errado, porque se deu errado para você humano, mas o plano de Deus não deu errado, porque ele não erra. E aí, como toda live eu trago uma mensagem da Bíblia para a gente poder finalizar, e casa direitinho com o que a gente fala, porque Deus é perfeito em todas as situações. A mensagem que saiu para mim foi Jó 42, primeiro, que fala assim: Então Jó respondeu ao Senhor: Sei que podes fazer todas as coisas. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Então nada sai do controle dele, né? Por mais que demore um pouquinho colher, né? Por mais que demore um pouquinho a gente pegar a promessa, mas sempre nós vamos pegar a promessa. Então, eu quero te agradecer de coração por ter participado aqui com a gente, por ter dedicado um pouco do seu tempo, porque o tempo hoje é bem mais precioso, igual você falou, né? O dinheiro não compra tempo, né? Então, na verdade, o tempo é o bem mais precioso da gente. Eu quero te agradecer por estar aqui com a gente, compartilhando um pouquinho da sua história, né? Expondo um pouco as suas dificuldades que você teve. Isso realmente dá mais ânimo para a gente ver, né? Hoje, a doutora Gabriela, com aquele consultório. Gente, ela passou por dificuldade, sim, todo mundo passa, e a gente está aqui hoje. A E a gente gente também. continua passando, né? Se tá difícil, é que a gente tá no caminho certo. Não tem caminho só fácil, não. Verdade. Então, eu quero te agradecer mais uma vez. Muito obrigada. Que Deus abençoe sua vida, sua profissão, a vida de toda a sua família. Prosperidade em todas as áreas. E, gente, muito obrigada a todo mundo que esteve aqui com a gente também. Comentário. Um beijo para todo mundo, para quem tá mandando aí vários comentários. Verdade. Oi, Eu dicas maravilhosas. Obrigada, Cintia. Obrigada, Ananda. Oi, gente. Obrigada, Kelly. Obrigada a todo mundo, gente. E para quem não assiste, eu vou deixar essa live salva no meu perfil, então encaminha para pessoas para poder assistir essa live, com essas dicas que a Gabriela passou e com essas lições também para a gente poder incorporar no nosso dia a dia. E ó, eu já peguei, tá? Os 3 Cs e almoçar antes da minha filha. Isso agora eu vou pegar para minha vida, principalmente almoçar antes da minha filha. Oi, Emily, eu que te agradeço. Eu fiquei muito honrada pelo convite, nem esperava, mas assim, contribuir. Eu espero que eu tenha contribuído um Com tiquinho, certeza. seja na vida de alguém, eu acho que já ressignifica, né? Já muda muita coisa pra gente, já nos cresce espiritualmente. Muito obrigada pelo convite. Foi muito bom esse bate-papo. Quando precisar, pode me chamar, que a gente programa na agendinha, mas dá certo. A gente faz dar certo, pode ter certeza. Foi muito bom. Um beijo para todo mundo que participou. Muito obrigada. E contem sempre o que precisarem, podem contar comigo.
Obrigada, Gabriela. Fica com Deus. Sucesso na sua vida pessoal e profissional, viu? Amém. Fique com Deus também. Deus abençoe você. Tchau, gente. Obrigada pela participação. Ah, gente, vamos tirar o print. Ai, Nossa, tirei. esqueci. Vamos tirar o print. Peraí. Aí. Agora sim, obrigada. Beijo. Tchau, tchau. Beijo, tchau.